Já tá ótimo. Aí encosta ali aquela porta ali por causa do ar-condicionado. Exato. É? Não, discussão com o cara. Salve, mestre Ailton. Vamos lá, vamos começar. Pode entrar, viu? Este projeto teve o incentivo, e tem ainda, porque não foi concluído, o incentivo da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, Governo do Estado de Pernambuco, Ministério da Cultura e do Governo Federal, através da Lei PNAD. Que bom que a gente esteja aqui. Fico feliz que vocês dispuseram a participar e que a gente possa fazer uma pequena reflexão aqui sobre o trabalho do livro que está sendo já divulgado e lido na cidade de Limoeiro. Um livro sobre gastronomia. Uma área, vamos entrar, mestre, uma área que todos nós conhecemos, no entanto, ainda está invisível na nossa cidade. E esse é o grande motivador que fez com que eu me prontificasse a fazer uma produção cultural da gastronomia, seu Lula, sabendo só fazer cuscuz, feijão. Eu não sou um artista gastronômico, assim como outras pessoas são. E tem consciência disso, como é o caso do Pai Ladim, também do Pai Doc, Luciano também da Pipoca. Outras pessoas são artistas, não têm a consciência de que são artistas da gastronomia. Eu, que não sou artista, mesmo assim, me dispus a abraçar essa área e fazer essa visibilidade. O livro já está com algumas pessoas, aquelas que participaram do trabalho de realização, e já está sendo lido. Foi um livro muito bem elaborado, porque contou com uma equipe técnica com experiência lá do Recife, e a gente conseguiu trazer para Limoeiro uma produção de bom termo, e eu acredito que dignifica a área. E nesse momento a gente vai passar para justamente a etapa final dessa obra, que é o lançamento em si. Pouco mais estaremos entrando em contato com o livro, para quem não viu ainda, a maioria das pessoas aqui já viram. E, enfim, a gente conclui, eu vou concluir o meu trabalho de gastronomia com o apoio de muitas pessoas que foram citadas na obra. Foi um trabalho de pesquisa realizado na pandemia. Ainda na pandemia me sensibilizou aquilo que a gente passou na pandemia, de que a gente não sabia o que ia acontecer, o que não ia acontecer, ninguém sabia o dia de amanhã. E das coisas que muito me motivou a fazer foi dar um reconhecimento que eu nunca tinha dado em vida. Olha, eu, dentro da cultura machista, patriarcal e com base escravocrata, eu interpretava, a partir da minha formação inconsciente de infância, familiar, escolar, social, do livro, da cozinha de gastronomia. E não por ser um aspecto unicamente feminino, mas de pejorativizado. Que a palavra como ela diz, a palavra minimizar e desprestigiar. E aí eu fiz essa pesquisa, essa reflexão e entendi, em dado momento, que o trabalho de cozinhar, muitas vezes de produzir alimento, seja para a sua família, seja para a sociedade, foi um trabalho que no passado brasileiro ele foi exercido principalmente pelas pessoas escravizadas nesse país. Isso criou-se, Luciano, uma negativa, um bloqueio, um escanteio, um esquecimento que está provado de várias formas, ainda hoje.
quantos não são os e as artistas da gastronomia de nossas cidades. Como eu dizia há pouco, muitos de nós têm consciência de artistas da gastronomia, outras pessoas não têm. Mas eu vou dizer, viu, mestre Paulo, quem prepara uma lasanha, para mim, já merece um aplauso do seu cuidado. Eu não preparo absolutamente nada de fogo. Nada. Então, o que ocorre? Essa visibilidade de que os artistas da gastronomia não têm, que a área da gastronomia foi motivadora para que eu realizasse essa obra e publicasse, partindo todo um rigor da Lei do Plano. Apareceu aí, da Lei do Plano, mas discreto. Eu vou falar para tu botar o vídeo daqui a pouco, da Lei do Plano, mas nessa primeira etapa eu vou passar a palavra aqui para quem quiser se pronunciar, a gente faz uma reflexão do que a gente demorou, depois a gente passa o vídeo. E é isso, esse motivador de que nós precisamos dar reconhecimento. Começa por nós mesmos, a gente se corrigir, a gente aprender que o Brasil, ser brasileiro, é um ser humano, mas no caso de ser um ser brasileiro, é muito amplo. É muito amplo. Então, dessas coisas a gente reconhecer que essa área não tem espaço, que não tem ainda o valor devido na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então, na primeira parte, eu tenho essas reflexões que apresento. Agora, mais detalhes do livro eu posso dizer mais adiante. E queria saber, alguém quer se pronunciar de alguma coisa nessa primeira parte? Fique à vontade. O tema da gastronomia como sendo ainda uma incógnita, uma realidade. É a maior quantidade de artistas que tem na cidade, não é da música, não é do lado, não é da dança, é da gastronomia. A propósito, oi? É uma grande arte que sabe cozinhar. A propósito, esse trabalho que eu fiz esse livro, ele retrata algumas pessoas, aliás, muitas pessoas, da gastronomia, mas não é nem metade da quantidade de pessoas que tem. Né? Tem alguns mestres que a gente pode citar, no caso do seu Lula, do Marinaldo Confeito, que eu nem conhecia, lá da rua Bela Vista, há muitos anos. A gente vai ver daqui a pouco o vídeo de seu Lula do Marinaldo Confeito. E tem no livro também, nos livros de vídeo. Entre o vídeo e vamos passar aqui. A imagem aqui ela vai ficar um pouco distorcida porque a tela é maior. Aquele vídeo do QR Code ele foi feito para o celular. Aqui vai ficar um pouco distorcido. Vamos passar aqui a imagem do celular também. Oi, Rose. Por favor, tu passa de seu Lula e Marinaldo Confeito. Olha aqui, a gente trabalha também com a castanha confeitada, compra castanha, dobra, faz, acabar, ele confeita e a gente leva para festa. Isso aqui é uma profissão que eu agradeço primeiro a Deus e do meu pai. E ele morreu, faz mais de 3 anos que ele morreu. Aí eu fiquei segurando e fazendo. Até o dia que eu puder. O dia que eu não puder, aí eu vou parar. Então eu tenho honra de fazer isso. A senhora de infância, Eu, na idade de 8 anos, eu já enfeitava com feito e um adulto enfeitava. E a qual é a diferença de a senhora ter o plano para agora? A diferença? Não, só mudou aqui o quê? O jeito da gente fazer. comercial. Era mais barato, bem mais caro. Aí a gente tem que puxar para a gente ganhar uma coisinha lá dentro. O seu pai se chamava? Perfeito.
E lá aprendeu tudo. Ele aprendeu com um irmão que já morreu, sentado, aí ele aprendeu com ele e fez mais, até que trabalhou para mais de 50 anos isso. Onde que a senhora nasceu? Ele já fazia. Eu Alô, boa noite a todos. Vamos trabalhar no jeito de escola, né? Quando eu era pequena, meu pai disse assim, hoje tu vai aprender a puxar canudo, eu só sabia respeitar. Aí eu fazia, eu com ele, chorando. Aí ele continuou aquele papel assim, todo junto de mim. Aí disse assim, ô senhor, eu faço esse papel todinho. Aí ele pegou, me ensinou, pronto. Só explicou uma vez. Peguei, quando foi de tardezinha, ele chegou, estava fazendo. Vai na frente de lá, Agora não, está acabando a diabetes. Tem muita gente na festa de você não deve ser final, mas igual. Aí vai estar trabalhando agora para fazer o da profissão. Não, eu sou uma férias no curso. Eu não faço novo, não. Já não teve novo, mas não tem mais veneno. Esse esforço de unir talentos é o que cada vez mais a gente está desenvolvendo no contemporâneo, né? Nós podemos fazer a união de nossas capacidades artísticas e criativas. Olá, professora, bem-vinda. Podemos fazer a união de nossas capacidades artísticas, criativas e fazer trabalhos coletivos, né? Também participou desse trabalho do livro em si, Rosivaldo Francisco, que traz a presença significativa de um alimento religioso, né? E sempre é um convite para a gente pesquisar, conhecer, na medida das possibilidades, a grande variedade que nós temos na nossa cultura, que nós temos acesso. São pessoas do nosso convívio, do nosso cotidiano, que têm uma cultura riquíssima, afro-brasileira ou africana, muito registrada nas casas religiosas do Candomblé. A propósito, foi na casa religiosa do sacerdote que ali está, o senhor Alabi, que eu tive a alegria de degustar e convido, não recuso a oportunidade, se alguém tiver, de saborear e degustar um munguzá salgado. É um alimento, caríssimo, que poucas pessoas conhecem, porque não faz parte, vamos falar assim, da nossa cultura pernambucana mais tradicional. O munguzá salgado é sim um alimento de origem direta da África. Inclusive, meu convite de Recife, eu tive a oportunidade de interlocutar e sociabilizar-se com um grupo de pessoas da África. E lá, eles na África têm um prato que é muito similar ao munguzá salgado, que é aqui no Rio. Então são riquezas, são talentos, são sabores, são capacidades, são coisas magníficas que a gente ainda não está a conhecer por inteiro. Daí
Rafael, desculpa, gelado. Ah, natural, né? Vamos lá. Daí, a gente procurar conhecer mais as nossas potencialidades, os nossos talentos, né? Os nossos sabores. Sempre vai ser uma pesquisa que não dá conta da diversidade que nós temos. Se a gente observar qualquer dos sabores específicos que a nossa culinária tem, seja de panela, seja de doce, seja de comida de rua, a gente vai encontrar uma diversidade imensa. Então, este trabalho que eu faço e essa reunião aqui, digamos assim, esse encontro aqui, de pessoas que se dispuseram a acompanhar um pouco esse trabalho, tomara que seja frutífera para que mais adiante possa haver, quiçá, um festival de gastronomia. É mais ou menos esse intuito que o livro também traz. Criar o gosto para um festival de gastronomia, mas que contemple, de fato, a diversidade, a grande diversidade que é essa gastronomia. Agora, quero ouvir de vocês um pouco que queira comentar algo, que queira falar algo. Se quiser falar no microfone, fala. E temos também o Vitor Luciano. Enquanto alguém vai se desinibir, vou chamar o Vitor Luciano, que a gente já está encerrando, pode ser. Rose, por favor, Luciano da Pipoca, vídeo. Tá vendo? Será que era o vivo? Vamos ver. Vitor Luciano. As entrevistas foram feitas espontâneas, voluntárias, depois de dezenas de convites que eu fiz insistentemente. Algumas pessoas aceitaram logo de pronto, outras, que história é essa? Está fazendo um livro, está fazendo um vídeo, que história é essa? Aí depois de tanto insistir, aceitaram algumas entrevistas, porque não é comum esse tipo de produção. Lembrar também que hoje é 13 de maio e a abolição é essa. Eu duvido de algumas pessoas que aqui têm um acúmulo histórico como fique à vontade. Não sei o que foi que houve ali. Vamos lá, vamos repetir a comunicação. Ela não ouviu. Tá salvo. Rose, por favor, Luciano da Pipoca, o vídeo. Tá, não. Ela que me inspirou para isso aqui, vai dar certo. Já deu certo. O voto. Eu estava dizendo que não está lá, não. Não? Tá, então tá. Então vamos pular essa parte aí. Começar a concluir. Eu tenho que terminar isso, mas sem problema. Se ela chegar ainda, passa essa. Deixa eu comunicar com ela. Só tá lá uma parte da salada, Não sei. Ela disse que falasse com o microfone para passar o vídeo. Sigamos cá. 13 de maio, o que é que tem a ver? A gente não pode deixar de pensar nisso. 13 de maio, o que é que tem a ver com gastronomia? Tudo a ver. Vai lá, faça às vezes uma palavrinha. Já falei. Estamos aqui no propósito de lançamento de um livro que fala de gastronomia. O seu colega sacerdote, Rosival, tem, como dizia, uma fotografia de um prato. Não estou dizendo o nome do prato. Um prato de orixá, mas é uma delícia. Quem gosta de quiabo, quem gosta de carne de porco, vai amar o amalá. Amalá é o nome do prato. Em outros locais do Brasil, acredito que já está um pouco popularizado, já está um pouco de conhecimento. Aqui, inclusive, no meu livro, digo onde é segredo de orixá.
E aí não vamos entrar na seara de discutir por que é que tem tanta gente, Paival, tanta gente que é privada de sentir o sabor do amarrar. Já o acarajé é mais fácil, que as pessoas tenham acesso também. Porque é mais divulgado. O acarajé é mais divulgado e vendido. Onde o amalá não é vendido como acarajé. O amalá é ofertado ao orixá Xandu. Assim como tem outros pratos que são ofertados a vários orixás de uma riqueza gastronômica e de um requinte, é uma coisa muito difícil de fazer. Quem não é da região, que eu conheço algumas pessoas do candomblé, eu não sou do candomblé, as pessoas também não são, a gente tem algum elo assim, social, familiar, distante, eles não exercem, no caso de Rosival que exerce, e ela que exerce, para a gente é estranho. E talvez seja bom que seja, porque temos uma dívida histórica aí, mal resolvida ainda. Não acaba essa geração aqui, e nem provavelmente a geração anterior do nosso país. E vem lá coisa de muito tempo passado, que gerou, né, uma dívida histórica com os povos que foram escravizados. E ainda estamos maturando, estamos atravessando essa grande conciliação que se chama Brasil. É a brasilidade, tantas dificuldades, com tantas problemáticas, mas com tantas potencialidades. E isso tudo, as comidas de orixás ainda são segredos ocultos, mistérios para muitas pessoas, e pode ter uma casa de candomblé. Vai estar lá não? Esse não dá para falar. Ah, não tem não da Copa, mas já é possível. Faltou do Luciano da Copa. Vamos concluir, né? Vamos concluir, mas antes de concluir, vou passar para vocês a palavra. Já pega o YouTube. Vamos fechar aqui. Já está lá? Eu vou lá. Vou fechar aqui. Paival Alabi, que ele fazia às vezes. Usa o microfone, vem cá, porque fica registrado. Daí mesmo. Eu sei que você tem uma contribuição a dar a nós todos. No tema 13 de maio, o problema gastronomia. Eu vou ali. Boa noite, gente. Gente, pelo amor de Deus. Boa noite. Obrigado. A priori, parabenizar a Walter por essa construção, que é uma construção muito necessária, não apenas para Limoeiro, mas para a nossa sociedade brasileira. E ele estava falando aí que o acarajé é mais fácil de ser consumido. Mas sabe por quê? O acarajé, ele está na mídia, né? O acarajé é vendido como um produto culinário, contudo, as outras comidas de terreiro não estão na mídia, tal como o acarajé. E o 13 de maio é uma data importante para tudo isso, que é a data em que se comemora há 138 anos a ideia da falsa abolição da escravatura. Aí, antes de ir para a parte da culinária, eu só quero refletir com vocês o seguinte. Tem gente que diz, a Redentora, Princesa Isabel, né? Mas até que ponto ela foi redentora quando ela descartou, a palavra é essa, ela descartou milhões de seres humanos ao léu. Essas pessoas, esses negros, eles não tiveram direito à moradia, a trabalho, a dignidade, a alimentação, a nada disso. 2 anos depois é criada a lei dos vadios e capoeiras. Bora parar na parte dos vadios. Qualquer negro que fosse encontrado na rua e não tivesse lugar de morar ou um trabalho de onde tirar sua subsistência, seria considerado vadio. Vadiagem crime, 6 meses de prisão. Quando saísse da prisão, não teria oportunidade nenhuma novamente, considerado mais uma vez vadio, preso de novo. Aí, vindo para as datas de hoje, para o cotidiano, segundo o IBGE, aí eu quero que vocês reflitam, isso é fruto da Lei Áurea.
segundo o IBGE, qual é a cor majoritária da população carcerária brasileira? Negra. Qual a cor majoritária das pessoas em situação de desemprego no Brasil? O povo negro. Qual a cor majoritária da população em situação de rua? Negra. Qual a cor majoritária dos moradores de morro, das favelas, cortiços? População negra. Qual a cor majoritária da pirâmide do Brasil, da base? Negra. Aí eu gosto de dizer ironicamente, viva a Princesa Isabel, viva a Redentora, que fez uma imensa bagunça no Brasil. E trazendo para a parte da questão culinária, nós vivemos uma certa hipocrisia, a sociedade brasileira, quando come comida de terreiro, comida de orixá, e é desprezado o culto de orixá, o culto do terreiro, mas comer aquela comida fora do terreiro pode. Aí vocês podem até dizer, mas eu não como comida de terreiro não. Come. Vocês comem farofa, ou já comeram farofa em algum momento. Já perceberam qual é a cor da farofa que vocês comem? A não ser que seja a farofa d'água, que é branca, a farofa tem que ser amarela. E parece que se não for amarela, parece que não é visível, não é atraente aos olhos. E essa farofa amarela, independente de ser usado com açafrão, colorau, ela se remete à farofa de azeite de dendê que é oferecido a Exu no terreiro. Aí uma outra questão que eu gosto de chamar a atenção, o galeto que a gente come, essa galinha tem que ter farofa. Mas parem e analisem. Os nossos antepassados, eles conseguiam dar um golpe culinário extremo no Brasil. E assim, eles inseriram na mesa do brasileiro as comidas dos orixás, as comidas do terreiro, sem que a população brasileira percebesse. Assim como o povo negro também deu um golpe linguístico no Brasil, sem que os brasileiros percebessem. Então, quantas palavras nós falamos hoje e nem percebemos que são de origem africana? Bunda, quenga, machixe, quiabo, cachaça, neném, catombo, calombo, cotoco, o filho mais novo, que se fosse a gente falar na linguagem portuguesa seria o Benjamin, só que nós falamos na língua Kibundo, que é um idioma africano, e falamos que é o caçula. Então, o dengo, esse dengo não é português, esse dengo é africano. E uma outra questão, o primeiro grande grupo trazido para o Brasil foram os bantos. Então os bantos, eles desconheciam na época, né? Hoje já é conhecido, mas a língua banto desconhece a letra L. Então é normal, até hoje, você ver alguma pessoa trocar o L pelo R. Ela não está falando errado, não. Isso é influência linguística africana. Exemplo de falar Flamengo, porque existe até uma discussão de Lélia Gonzalez sobre isso. Eles não estão falando errado. Eles estão falando do ponto de vista africano. Então, para eles não é Flamengo, é Flamengo. E assim, voltando para a questão, já para encerrar, para não demorar muito, para a questão do galeto. Até a apresentação do galeto, mas a pessoa da churrascaria vai dizer, não, mas não tem nada a ver. Tem a ver. Os nossos antepassados, eles foram muito inteligentes. Até a apresentação do galeto é muito similar à apresentação do banquete que é feito para Exu. O frango, o galo lá torrado, cozido, alguma coisa, a farofa, o elemento branco que apazigua, que no terreiro é o milho branco, mas na churrascaria é o arroz. O feijão, que no terreiro é o feijão refogado com cebola, com camarão, com azeite de dendê, mas também está lá, ao lado do galeto, muito embora não esteja com esse preparo. Tem a folha também, que a gente canta, que é oferecida para Exu, e essas folhas específicas foram substituídas pelo refogado de couve. Mas tem tudo isso lá na mesa do brasileiro, e o brasileiro consome a comida, ou pelo menos a simbologia daquilo que é no terreiro, sem perceber.
E a gente precisa desmistificar isso, porque só se vence o preconceito, só se vence o racismo apresentando a sociedade que não existe razões para ser racista, para ser preconceituoso, quando você vive dentro de um cotidiano que também é plural. Quando você, independente da sua religião, você consome comida de terreiro, independente da sua etnia, da cor da sua pele, você fala palavras que são de origem africana. Independente de qualquer coisa, nós também temos posturas africanistas. Desde já, gratidão e parabéns. Está aberto o microfone para os irmãos se pronunciar sobre o que eu falei, sobre o que ela também falou, referente ao 13 de maio, muito importante a reflexão. Eu tenho um comentário a fazer breve, para posteriormente talvez a gente esmiuçar. Se eu quiser se pronunciar. Em respeito a o que a gente tem de africanidades ocultas, seria isso, Alegria? Africanidades ocultas, né? Na verdade, a gente tem muita coisa que já está revelada. Agora, nós aqui em Limoeiro, a gente desconhece ainda. Por conta de que nós estamos, no meu perceber, num período histórico ainda anterior ao que o mundo hoje comunga, possamos usar esse termo. Então, muitos conceitos ainda estão ausentes da nossa coletividade, enquanto que já deviam estar presentes no nosso cotidiano e não devia ser espantoso que chegássemos num restaurante para pedir um galeto tão corriqueiro nosso e saber, caríssimo, que ali está toda uma engenharia gastronômica, vamos dizer assim, com base no candomblé, em Exu, não sei da religião, mas a gente, sem saber, a gente lida com essa dádiva, esse bem, esse presente de nossos antepassados. Eu me baso muito, e essa é a minha linha de brasilidade. Eu vou interpretar que já agora, no século XXI, a gente não vai encontrar nas pessoas brasileiras uma tônica de exclusividade, seja da formação básica europeia, ou mais africana ou nativa. Tanto que Vossa Senhoria, por si, já prova essa variedade, porque usa todo o repertório do idioma português, do idioma do colonizador. Então, a gente vai ter essa mescla, vai ter esse equilíbrio de brasilidade em dado momento, e em outras situações vai pesar mais uma tendência mais europeia, outra tendência mais africana, outra mais indígena, porém, um encontro, a reunião, dialogar dessas três culturas, que não foi nada fácil lá no começo, né? Para chegar onde a gente chegou. Claro que a gente precisa avançar, aprofundar e ver aquelas situações ocultas, não só africanas, mas também indígenas e também europeias. Eu sei que as casas do candomblé é uma batalha muito grande de, às vezes, querer refutar. Tem casa que quer refutar aquilo que não é da origem deles, é europeu. Depois europeia que está dessa mistura que somos nós, ser brasileiros. Às vezes isso é confortável, às vezes isso é desconfortável, mas a gente estabelecendo um diálogo, como Paulo Freire afirma, a gente tende a evoluir, todos nós aprendemos. A propósito desse autor aqui, do tema que a gente está trabalhando no 13 de maio, Raul Lodi. Raul Lodi é uma grande personalidade de antropologia e trabalha muito a gastronomia brasileira como um todo. E ele juntou-se com esse outro senhorzinho aqui, que já é falecido, Gilberto Freire, e fez vários trabalhos juntos, foi até antigo. E aqui vai ter várias estruturas, uma obra como essa, que foi uma das que eu usei para pesquisar, várias estruturas densas do que é a cultura africana e que está no nosso dia a dia. O
Gilberto Freire, ele nunca negou, desde 1930, ele nunca negou essa presença significativa dos três continentes. Ele bota em determinado momento em pé de igualdade, os três continentes, o europeu, o africano e o indígena. Mas em dada situação ele vai afirmar que o europeu, junto com o africano, foram colonizadores. E aí pesa a minha ancestralidade. A minha ancestralidade maior é indígena. Minha pessoal. Então, há 5.000 anos que habito aqui. E muitos de nós também, os assistentes. E de repente a gente recebe a colonização europeia e africana. O Freire tem essa dignidade de pouco, o africano como colonizador, pela cultura tão desequilibrada. Muito bem. Nesse sentido, é uma constante pesquisa. É uma constante pesquisa que está o convite feito para a gente se dispor a esboçar, a conhecer e a pensar o elemento. Essa é a grande reflexão que eu trago, além do desejo de que a gente crie um festival de gastronomia na cidade, da cabeça do Lisboa, mas pensarmos o elemento. É que eu concluo. Se quiser mais falar alguma coisa, fica à vontade. Vamos passar o vídeo do Luciano. Rose, por favor, passa o vídeo de seu Luciano da Poca. Algumas pessoas foram gravadas em vídeo, outras foi entrevista pessoal e escrita. No meu caso, Kênia que está aqui também conosco, ela foi uma entrevista escrita. Está sem áudio, Rose. Começa de novo, tenta colocar o áudio, por favor. O áudio está desligado. Não pode trabalhar. Jogar ontem, hoje. Deixa eu ver quantas pessoas subiram. Aí não sei quanto vezes não. Faz a conta. Quem comprar mais é adulto ou criança? Criança. Você é o pipoca, a melhor pipoca do Brasil. Muito bem. Me diga. Pipoca doce. Salada. Não, passa aqui vem na hora. A sua pipoca é feita na hora. É. Mas me diga, como que é que você faz a pipoca? Ah, não pode ser não. Segredo é segredo. Isso aqui é um segredo. Vejamos que horas são, Pai Val, por favor. 7h35. Está na previsibilidade de encerramento. A gente degustar um pouco e temos lá embaixo um pequeno menu. Mas ainda temos alguns minutinhos ainda, se alguém vai se dispor a comentar alguma coisa, falar alguma coisa. Luciano quer falar? Quer dar uma palavrinha? Quem? Dar uma palavrinha? E aí, você vai ficar famoso? É que Deus abençoe a venda do livro dele, né? E se alguém chamar ele para fazer a pipoca, eu tô por aqui, né? Aí eu faço pipoca salada, pipoca doce, se quiser palhaço, eu vou palhaço. E aí vocês é que sabem como é que é a pipoca, certo?
Um abraço e um bom descanso. Não, eu fico nervosa. Pode falar assim, Sem o Nem sem o microfone, eu vou ficar nervosa. fica reverberando, é bom, ecoa, mas eu preciso do microfone. Quênia, entrevistei Quênia para assuntos como chama? Internet. Porque lá tem porque comum. Crush cake. Para todo mundo ver que é tão difícil. Boa noite, gente. Eu faço normalmente bolo, faço doce, então sempre que está. Ultimamente a confeitaria está sempre se atualizando. E a gente que é do norte, tem que estar sempre buscando se atualizar, se aperfeiçoar. E aí sempre tem as modinhas que estão rolando na internet e a gente, como confeiteira, a gente entra no meio. E aí o ano passado teve o Crush Cake, que foi bastante pedido. E aí eu aproveitei, fiz e coloquei lá no estabelecimento da minha mãe, que é lá no Mercado Público. Aí eu cheguei lá, descobri o cake. Lá, quem é que Crush Cake? O senhor quer dizer a gente quando é que encomendei confeito para cá, não veio. Como foi isso? Encomendei confeito, não veio. E geralmente, essa época de chuva, a gente não consegue fazer por conta que, se a gente fizer, aí fica derretendo, entendeu? Por conta da frieza, aí isso dá errado, entendeu? Por isso que eu não vi que você falou comigo. Diga uma coisa, estou desinibindo o senhor. Diga uma coisa, o Morro da Conceição, o senhor deu quantos anos de confeito lá? Sempre eu fiz vários anos, entendeu? Vários anos, mas só que os vendedores levavam a mercadoria para vender lá e foi ficando de idade, não tinha mais ir, aí a gente ficou só na região da Paraíba, aqui na região de Pernambuco. Ele viaja sempre comigo também, né, Gustavo? Certo. A gente viaja muito para várias festas. As festas longas. Parceiro de festa. Entendeu? Aí Onde tiver festa, a gente vai. eu parei de ir pro ramo, parei de ir. Aí, às vezes vai para São Silvio do ramo. Aí vai essa região aqui, entre Paraíba e Pernambuco, aqui a gente faz várias festas. Entendeu? E graças a Deus dá para ir levando a vida, né? Mas nunca deixou de fazer o confeito. Não. Diz o ditado, né? Eu deixei quando morrer. A gente parece que é uma coisa, a gente quando termina a empresa de esse dia, eu não vou trabalhar mais com isso. Não vou fazer mais confeito não. Mas quando chega aquela data, parece que abre os caminhos assim, a vontade da gente só fazer, e a gente continua. E não, vou parar não. Isso aí é, como se diz, é o destino, né? É o destino, aí a gente continua com o Pé Jesus e vamos ver até quando. Até Deus da saúde da gente, né? É isso aí. Muito obrigado e boa noite. Então, encerremos. Oi, Val, me diga o que foi que você mais gostou de trabalhar no meu livro. Ele tem uma foto e tem fez uma Boa mala. noite a todos. Bem, o livro dele como posso dizer, muito bem elaborado, bem instruído, assim, bem claro. E assim, que pena que não deu para mim, eu não conversei com ele não, eu vou falar para ele agora e vou voltar. Como se fazer o amalá, mas também não tem pratos nenhum, não tem receita nenhuma de pratos. Só tem as fotos dos pratos, então eu não posso nem cobrar dele, porque os outros pratos também não tem como fazer. Mas assim, seria legal fazer para as pessoas saberem como é que se faz o amalá, o que vai dentro do amalá. Não só do amalá, como as outras comidas que ele postou também, que ele também não colocou. Então assim, não estou puxando sua orelha não, estou dizendo, poderia ter colocado, ficaria bem legal, todos os pratos. A propósito, me permita, vai só um parênteses, eu digo depois. Pronto, aí o que acontece, assim, porque muita gente vê aquele prato e ele assim, será que, porque vê bonito, né? Mas não sabe o sabor. Então seria interessante se a pessoa soubesse como fazer e tentar fazer em casa, de repente eu quero fazer uma amalá para me comer, entendeu? Tudo bem que é do orixá, mas na minha casa eu vou comer como normal, como acarajé. Aí seria bem legal, mas assim, só tem um desenho do prato, não só do amalá, como todos, não é isso? Como eu falo, mas muito bem feito. O segredo, você viu o Com senhor amor, dizendo, segredo. Né? com amor, com carinho, fez como foi na minha casa, candomblé, eu fiz e dei para o santo, assim, ofereci ao orixá, mas
Mas para comer também pode, também ser feito para comer. Normal. Aí vai de cada um. Mas foi lindo, tá lindo. O trabalho tá lindo. Tá de parabéns. Ok? Uma boa noite para todos. Mais alguém? Mais alguém? O livro está lá embaixo. A estratégia de não trazer o livro para cá foi para criar uma surpresa. Eu achei o maior de pessoas que viria. Mas que bom que vocês vieram. Tanto de convidado, tanto de panfleto também. E as pessoas dizem, eu vou terminar assim. Enfim, aqui estamos, né? E agora vamos nós nos deliciar com a tapioca do Noemi. Meu Deus, cadê o Noemi? Tem que chamar a Noemi. Quem que chama? Eu não deu Chama. chamar. Ela não veio. Não chamou, não? Eu mando chamar, mas... Não tem como mandar chamar. Noemi faz a tapioca da capa. E eu preciso dizer, inclusive, foi bom. Os fotógrafos que fizeram o trabalho. A capa Alba Andrade, que é fotógrafa de família de fotógrafa aqui de Moeiro. Inclusive outro desdobramento que eu busquei fazer com esse trabalho é, quem sabe, também tirar da invisibilidade fotógrafos. Né? Tirar os fotógrafos da invisibilidade. Porque são muitas famílias de fotógrafos que ainda não tiveram devido reconhecimento, biografias, e a Alba é uma delas. A Alba é junto com o pai Carlos. Né? E Márcio Vanderlei também. Fez falta de ter chegado antes. Ela está lá embaixo. Não, fez falta de ter chegado antes. Não, mas a gente não pode deixar só. Lá dentro. Vou estar lá. Da fotografia Alba, Márcio Vanderlei, pai Valdoiá, debutou com fotografia. Sem melhorar, vou puxar o dedo dele, mas esse foi bom, vou debutar. E Marcelo Henrique, também um fotógrafo. O livro teve a coordenação lá do Recife da equipe Mirada, com a coordenação de Cassiano Oliveira, design Alisson Ferreira, revisão Carla Vilela e com o apoio do sócio de Cassiano João Pedro. E aqui eu deixo também os agradecimentos registrados nas imagens da posteridade, o vereador Zé Nilton, que atendeu prontamente aqui, a equipe de Rose, que está lá na técnica lá no sul, na técnica disso aí, Rafael. E aqui eu te presento também, muito bom que eu sei que é funcionário da Câmara aqui para Vereador. E é isso aí. Agradeço também a Gráfica Expresso, o Sandro e a equipe que fez um trabalho muito bom. E encerremos. Está encerrado e está lançado o livro de gastronomia do Limoeiro sobre o que a gente interpreta por consolidação. Definitivamente, espera-se que não se tenha mais Você interpretado. tirando a minha mãe. Também é muita coisa. Vale, se não falar, não chega não. Você acha que eu sou um computador? Sou um computador. Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui. Eu sou professora da rede municipal. Coisa Costa, para vocês é ruim, né? Mas eu parabenizo Walter, eu disse meu vizinho. E todos vocês pelas entrevistas, pelos trabalhos do livro, que eu já tive acesso ao livro, né, Valteiros? E tem um segredo entre as nossas casas. Decisão dos pais dele com os meus, fizemos uma janela no muro.
Para quê? Para que a gastronomia, né, Valtinho? Vai e volta, para a gente fazer o roteiro da frente. Vai ter que sair, né? E ele citou o nome da minha mãe, eu achei muito interessante, porque tem um pirão que ela fazia, né, Valtinho, que até hoje a gente faz. A gente herdou um pouquinho do tempero dela, né? E não é o mesmo, não é parecido, né, Walter? É tanto quanto. Então a gente ainda hoje faz, né, o pirão. E a gente sempre está compartilhando essa proeza que é maravilhosa. Então, eu tenho a família dele como a minha família e eles também têm a família da gente como a família deles. Nesse período que a gente vem. Né? Então, eu agradeço também pelo convite e pela homenagem, né? Que ele fez também a minha mãe, que já é falecida. Então, obrigada e parabéns, Walter. Quando a gente faz uma reflexão, um trabalho, uma produção artística, qualquer que seja, naturalmente, o tema que a gente desenvolve, a gente coloca nas suas memórias pessoais e afetivas. Um pouco de nós, de nossa lembrança, do nosso modo de ser. E aí, quando se vê uma pessoa, parecida com aquela que a gente tem, eu já tenho, eu lembrei justamente do pirão, que é uma atividade que não conhece, e que esse pirão era partilhado pelo povo, e eu degustava presentes. E também na dedicatória do livro para a nossa pessoa, o livro também é dedicado para Biata do Sarapatel, lá do Pai de Cafeira. A filha dela vira esposo muito bom, lá embaixo de Luísa, para a gente degustar. E também para Mariano Sorveteiro, que conheceu o Mariano Sorveteiro? Mariana, conheci demais. Morando papelado. Conheci. É uma pessoa muito afetuosa, muito dedicada, conheceu o Mariano Sorveteiro. E sofreu um atropelamento, faleceu, e de repente me deixou de uma maneira brusca, muito triste para todo mundo. Ele era bem idoso e assim, cheio de experiência que terminou por nos fazer falta. E era uma pessoa que passou 40 anos da vida dele dedicada ao sorvete. Né? E a outra pessoa que eu dedico também no livro, na abertura, é a seu Amaro, chama Amaro, seu Mário Xavier. Um senhor que, no meu tempo de estudante lá no Recife, ele preparava feijão, ele preparava feijão para a gente. E ele preparava um feijão delicioso, fazia um feijão extraordinário. E a gente, na época dos estudantes, estava sendo beneficiado pelo esforço que ele saía do Limoeiro para preparar um feijão para um monte de estudantes lá do Recife. Então, eu não vou terminar de encerrar, vou encerrar agora vou apresentar a vocês aqui um artista que perdeu de conhecer outros artistas ainda, mas vai conhecer ainda. Dona Noemi. Pode chamar Noemi? Noemi é paciência, que está morando agora no Limoeiro, e vocês vão ver que tapioca. E eu aperrei Noemi umas 3 vezes para ela me trazer tapioca para sair no livro, para a tapioca ser fotografada. E deu tudo certo. Deu uma palavrinha, me diga como é que é. Tapioca. Não, como é que é ficar famosa fazendo tapioca, porque vai chegar lá. Você não brinca, não. Boa noite para Só não pode ensinar o segredo, viu, Dona Não pode ensinar o segredo. Eu ensino a qualquer um. Não, pode não. Boa noite para todos. Fiquei muito admirada. Nunca entrei na Câmara de Vereadores de Limoeiro pela primeira vez. Parabéns para o Orlando Jorge, que faz 10 anos que ele tirou um dente meu muito doendo aqui em Limoeiro, e eu cheguei faz tempo, no sindicato, e falei com ele: é muita dor, só não tenho dinheiro. Ele disse: senta aqui. Eu sentei e tirei. Muito obrigada por isso. Fiquei muito contente. A semana passada fui 2 vezes para preferir meu título e não tinha jeito, porque não tinha como comprovar que eu morava em Limoeiros. Aí eu faço parte do Banco do Nordeste e mais de 10 anos peguei o papel. Quando ele chegou, o rapaz disse: faço na hora, você pronto. E
consegui. Minha irmã não conseguiu não, mas eu consegui. E eu vou votar porque eu quero, mas a idade já está chegando. Sou técnica de enfermagem de Passira, 10 de 90. Trabalhei com o doutor Barato, doutor Genival, doutor Humberto da Nova Mágica, que me conhece, doutor Vitor, aí, o dentista, doutor Carlos. Estou por aqui. Sei fazer tapioca, sei fazer panela de barro. Sabe cuidar das pessoas. Sei cuidar das pessoas. Eu vou trazer foto para você ver eu fazer panela de barro. Cuidar. Sei fazer tapioca. É muito fácil. Minha irmã, nem porque eu não sei abrir nem a bolsa. Eu digo, pelo amor de Deus, tu tá pruma aí. Ela se aprumou. Minha sobrinha, com 8 anos, veio e abriu. E meu sobrinho com 7 também. E outra coisa, sei fazer canjica, pamonha, manguzá. Olha, infelizmente. É um artista da gastronomia. Sei fazer uma buchada daquela que chama atenção. Quando eu for decorar minha casa, que eu comprei a casa ali na Rua da Gamileira, aí pega 25, infelizmente pela caixa, mas Deus quiser eu vou chegar lá, né? Aí um dia eu digo, meu amigo, pode comer uma coisinha na minha casa. Uma buchada. A casa é tão grande que meu cunhado vai pedir para eu vender o lote a ele. Não vendi não, ele vai fazer a casa atrás da minha casa. Dá 6 casas no meu terreno, ali em Dona Judite. Perto da foi antiga pipoqueira. E vou andando para tudo. Desculpa alguma coisa. Não, tá ótimo. Tá bom, porque... A agora falou uma coisa muito significativa. Linda. Daqui a pouco a gente conversa lá. Peraí que eu estou terminando. Termine. Deixa eu me assentar. Que nós não falou agora, para mim, completa nesse sentido de que talentos não nos faltam. Potenciais não nos faltam. Nós da arte, eu sou da área do audiovisual, também escritor, vocês aqui de boa parte da gastronomia, igual vocês, da Sombra de Boa. Eu sei qual é a arte de indústria design, né? A arte de design. Você já cria um multiartista. O Jorge Ali, não sei se vai seguir a carreira do pai, o Simão. Eu não conheço. O Simão é completo. O Simão é completo. Não sei se vai ser confliteiro. Enfim. Aqui temos talentos na arte. Vocês lembram cada um de vocês que participaram desse trabalho, principalmente quem é artista da gastronomia, que você tem uma comprovação de currículo. Não é, galera? Você tem uma comprovação de currículo muito significativa. Porque esse trabalho vocês estão juntando com outras produções que vocês fizeram, fotografia de eventos, livros. E mais adiante, além de ter uma memória pessoal do trabalho artístico, né, você vai ter a oportunidade de chegar como eu cheguei, e ter uma verba e fazer o seu trabalho. E aí, mais adiante, quem vai estar aí sou eu e vocês é que vão estar aqui apresentando o trabalho de vocês. Então, isso é algo que é uma conquista já. Cada um de vocês tem esse pouco a mais no currículo. Então, parabéns para todos nós. Passar de palmas para todos nós. Esse trabalho, mais alguma coisa. E cuide de idoso também. Estou cuidando de Dana Nilza, professora. É porque a senhora é enfermeira. Vamos descer, né, para degustar, né? Tudo. Eu estou na área, viu? Estou fazendo técnico de enfermagem. Ele está bom, os andamentos aqui. Vamos lá, gente. O senhor fica olhando. Você fica com isso aqui é o quê? Ó, meu amigo, voltem no seu evento, o lançamento do livro. Olha, gente, como tá bonito. Maravilhoso, aqui a sua mesa, né? mesa. Olha aí, vamos degustar. Tudo natural. Essa canjica do lado tá ótima. Prima, Nestinho, Gão. Ele é meu tio. Ótimo. Vamos embora.